Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o tema herbicidologia. Todo o nosso curso nós estudamos aí a classificação das plantas daninhas, reconhecer uma planta daninha, os prejuízos das plantas daninhas, os prejuízos diretos, prejuízos indiretos na agricultura. E agora nós vamos falar, e falamos também na última aula, dos tipos de controle, né, cultural, controle mecânico, e falamos do químico. Falamos aí de forma superficial na última aula, né, que é o uso dos herbicidas, e ao longo do nosso curso a gente sempre falou sobre o controle de plantas daninhas com o uso de herbicidas, que é a forma mais utilizada, né, na nossa agricultura moderna. O uso de herbicidas, nós vamos falar mais adiante, do seu histórico de começo, né, do uso, mas aqui, falando sobre o histórico da sociedade científica, que nos Estados Unidos, a sociedade científica aí, do estudo, né, de plantas daninhas, se consolidou em 56, repercutindo na criação de outros grupos em diferentes países. No Brasil, em 63, foi criada a Sociedade Brasileira de Herbicidas e Ervas Daninhas, e hoje é a atual Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, que tem responsável por congressos, responsável aí por pesquisas dentro desse ramo. Definir, né, como o próprio nome diz, herbicidologia é um campo, né, de estudos e de pesquisas direcionado na busca de novos compostos químicos que sejam mais eficazes, mais econômicos e, acima de tudo, tenham menos riscos ao meio ambiente, à saúde humana e aos animais. Os herbicidas são compostos químicos que são aplicados, né, em quantidades aí recomendadas pelo fabricante e que têm a capacidade de matar uma planta daninha ou inibir drasticamente seu crescimento, possibilitando o seu controle em um cultivo comercial, ou também os herbicidas usados para limpeza de terrenos e diversas outras atividades humanas. Mas aqui dentro do nosso curso de defesa sanitária vegetal, né, nós temos a abrangência de falar dos herbicidas dentro da agricultura, dos cultivos de importância econômica. Nós vamos mais adiante falar de classificação de herbicidas, não nessa aula, nas nossas próximas aulas de herbicidologia, mas só adiantando, nós temos herbicidas que podem ter ação seletiva e outros que são de amplo espectro, por exemplo, o paraquat, o glifosato são dessecantes de amplo espectro. Quando você pulveriza, ele vai controlar todas as plantas daninhas ali da área. E, inclusive, plantas que não apresentam a tecnologia RR também ela vai matar. Por isso que nós temos hoje no mercado soja RR, milho RR, algodão RR, que você pode fazer a pulverização do glifosato sobre o cultivo sem prejuízos. A descoberta dos herbicidas foi uma ferramenta importante, né, para a evolução da agricultura moderna, abrindo novas possibilidades agrícolas, como o sistema de plantio direto, o SPD, que reduziu os custos, aumentou os rendimentos agrícolas e também reduziu os danos ao solo por não fazer o revolvimento do solo preparo convencional, possibilitando maior facilidade ao homem do campo em controlar as plantas daninhas. Nós temos aí um sistema de plantio sobre a palhada, né? Faz a dessecação para ter essa possibilidade de fazer o sistema de plantio direto, tem que ter uma dessecação feita com herbicida dessecante, e aqui nessa imagem já o milho crescendo sobre a palhada nesse sistema de plantio direto, que só é possível graças aos herbicidas, né, o dessecante, e principalmente usado o glifosato. O que tem de diferente entre o sistema de plantio convencional e direto? O sistema de plantio convencional ele vai envolver operações de preparo e revolvimento do solo, como um preparo com arado, com grade pesada, grade niveladora. Já o sistema de plantio direto não faz a dessecação das plantas daninhas da área, e sempre é importante ter uma cobertura vegetal com uma boa relação de carbono e nitrogênio, uma relação CN, para que possibilite ali um solo coberto durante a maior parte do ciclo da cultura. Então, por isso que as gramíneas são melhores coberturas de solo.
faz a dessecação e faz o plantio. Essa dessecação, ela não, se não tivesse os herbicidas para fazer ela, não seria possível estabelecer o sistema de plantio direto. A dessecação de plantas daninhas deve ser eficiente quando o controle realizado pelo preparo do solo, ele deve ser tão eficiente como o controle convencional, onde você tem o corte, o enterro de muitas plantas daninhas, né? Uma dessecação bem feita também deve favorecer, assim, a eliminação. A gente sabe que 100% não é possível, né? Mas aí uma boa porcentagem de plantas daninhas mortas. Essa questão do 100% não ser possível, a gente tem aí tido muitos problemas no Brasil e no mundo com resistência de plantas ao glifosato, que a gente já falou e nós vamos voltar a falar desse tópico. Os herbicidas utilizados como dessecantes são usualmente não seletivos às culturas, são aplicados nas folhas da planta, alguns são sistêmicos, como o glifosato, né, que é sistêmico. Para ter essa possibilidade de cultivar, usar os herbicidas não seletivos nessas culturas, tanto antes do plantio como depois, é importante usar os materiais RR, soja, milho, algodão RR, né? O RR, para quem ainda não sabe, é a sigla resistente Roundup, né? Que o Roundup é um herbicida, o nome comercial dele, mas o seu princípio ativo, seu ingrediente ativo é o glifosato. É um herbicida aí, com esse nome comercial lançado pela Monsanto, mas hoje nós temos vários fabricantes do glifosato. Aqui está a bula do glifosato, o ingrediente ativo do Roundup, né, é o glifosato. Ele é um herbicida não seletivo, ele é sistêmico, ele é do grupo químico das glicinas substituída. O Roundup, como eu disse, o fabricante dele é a Monsanto, tá? Aí nós temos outros produtos que tem outros nomes comerciais, mas tem aí como ingrediente ativo o glifosato. Como que se faz o melhoramento vegetal, né, de plantas resistentes a Roundup? Bom, aqui nós temos, de forma bem resumida, né, como que é feito esse melhoramento. É claro que é um trabalho que demora anos para chegar ao resultado, um trabalho de biotecnologia, de melhoramento genético aí por biotecnologia, mas aqui de forma bem resumida. Por exemplo, vai fazer um melhoramento buscando materiais de milho RR. Uma planta de milho, aqui, vamos exemplificar se fosse, uma planta que é susceptível ao herbicida glifosato. Vai pegar as células, né? Pegar uma amostra do tecido das raízes, vai colocar esse material em cultura de tecido. Essa cultura de tecido vai ter multiplicação de células e vai acrescentar uma bactéria com plasmídio modificado com as células dentro dessa cultura de tecido. As células se separam e crescem no líquido da própria cultura. Depois que teve o crescimento dessa multiplicação desse tecido vegetal e colocou essas bactérias para possibilitar ter a diferenciação celular, vai ser colocado uma solução de herbicida numa concentração definida lá nos estudos, né, a fim de selecionar as células que são resistentes, que incorporaram o DNA diferente pela colocação dessa bactéria com plasmídio modificado. Então, depois de colocar o glifosato, as células que são resistentes não vão morrer. Vai ocorrer, então, a diferenciação celular, a multiplicação desse material in vitro e formando uma planta RR, que depois vai ser multiplicada, né, até chegar ao ponto de lançar um novo material RR. A soja Roundup, né, que foi o primeiro material dos RRs lançado, foi desenvolvido pela Monsanto na década de 80. A semente de soja, com essa tecnologia RR, tem, né, como objetivo tornar a vida do produtor mais simples, eficiente e proporcionar maiores ganhos. A soja RR, como é conhecida pelos agricultores, possui uma característica que torna tolerante ao herbicida à base de glifosato
usado na dessecação pré e pós-plantio, conhecido por sua eficiência e controle às plantas daninhas. Essa tolerância faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja. A gente sabe que não é só ele que é utilizado, né, para ter uma boa eficiência, mas o glifosato é importantíssimo aí nos nossos cultivos de sistema de plantio direto. O número de aplicações e aproveitando maior flexibilidade no período de aplicação, a janela de aplicação é aí mais fácil de ser administrada com a tecnologia IR. Falando de um geral, né, dos herbicidas, como que os herbicidas começaram a ser usados? Primeiramente, ainda antes de Cristo, né, eram usados os sais no solo, que tornava o solo aí estéril, aí não nascia nada de planta daninha, nem planta de importância econômica. Mas dentro da agricultura é impossível você fazer isso, salinizar um solo, né? Isso aí você vai acabar com a fertilidade total do seu solo. Então, tem relatos em áreas que não queriam que crescesse nada, salinizar os solos, né? Após essa questão da história das plantas daninhas, se confunde a história do controle, tá? O controle, inicialmente, por muitos anos, e até uma realidade um pouco recente, se a gente pensar nas épocas aí dos nossos avós, e pais também, dependendo da idade, né, que a gente está falando, vamos falar de 20, 15 anos atrás, 20, 30 anos, era bem comum o controle de plantas daninhas ser feito mecanicamente, com o uso de enxadas, né, manuais aí, uso de carpideiras tracionadas por animais, e depois começou a ter, nessa época tinha os herbicidas, mas muito caros, pouco acessíveis aos produtores, por isso que o trabalho era manual, para tocar para o cultivo de grandes áreas, então usava muita mão de obra. Por volta de 1908, pesquisadores aí da Dakota do Norte, o Bolley e o Bonnet da França e o Schutz da Alemanha, usaram sais de cobre e depois ácido sulfúrico para o controle de plantas daninhas em cereais, segundo os Zindahal relata em um trabalho de revisão. O primeiro marco do controle químico moderno ocorreu, no entanto, em 1941, com a síntese do ácido 2,4-diclorofenoxiacético, o nosso conhecido e usual, né, até nos dias de hoje, 2,4-D. Durante a Segunda Guerra Mundial, o 2,4-D foi usado em formulações com outros produtos para ocorrer ali a desfolha de florestas durante a guerra, para facilitar o ataque das tropas contrárias, né? Apenas após o fim da guerra, foi feito o anúncio público, né, da ação do 2,4-D como um herbicida que causava morte diferenciada nas plantas. Então, era um herbicida seletivo. Ele mata as plantas de folhas largas. Ele é uma auxina sintética. Vocês sabem que a auxina é um hormônio vegetal, né? Só que na concentração que ele é utilizado como herbicida, ele causa uma desestruturação, que nós vamos falar agora, causando a morte, né? Depois teve outros herbicidas, como ácidos fenóxicos, né? Iniciavam-se, então, na década de 50 e 60, as práticas modernas de doses de herbicidas orgânicos sintéticos para controle seletivo de plantas daninhas. Então, falando um pouquinho mais sobre o 2,4-D. Ele é uma auxina sintética derivada de ácido fenoxiacético, né? Ele apresenta uma capacidade de translocação na planta e tem efeito regulador mais intenso que as auxinas naturais. Provavelmente por não sofrer catabolismo enzimático pelo metabolismo vegetal. O 2,4-D é uma molécula que também pode ser utilizada como herbicida seletivo, pois até determinadas concentrações, ele não é letal ele se torna letal apenas para as folhas largas e seletivo às folhas estreitas. Sua toxicidade se mostra por meio de diversos efeitos. Epinastia, que a folha começa a encarquilhar, vou mostrar um vídeo para vocês mostrando melhor isso, um vídeo do YouTube.
interrupção do crescimento, clorose, necrose, que, que levam à senescência, né, e à morte da planta. Em dicotiledôneas, né, as folhas largas, o 2,4-D, mesmo em baixas concentrações, promove a ativação de certos genes, alterando os RNA sintetizados, aumentando a atividade das polimerases de RNA e DNA, afetando o funcionamento das enzimas respiratórias. Então, ele estimula também a síntese de etileno, e esse conjunto de alterações metabólicas aí na planta provocado nessas espécies de plantas daninhas, de folhas largas, estimula a morte das plantas, controlando essas plantas de folhas largas em uma dose que não é tóxica às plantas de folhas estreitas. Todavia esse herbicida, como qualquer outro produto, depois nós vamos falar da classificação toxicológica, né, mas eles têm que ser usados com cuidados para não causar contaminações em cursos de água e também mortalidade de animais. O 2,4-D, como a gente estava falando da questão da guerra, né? Ele foi usado na guerra do Vietnã como um dos componentes do agente laranja, tá? Que agia como desfoliante. O agente laranja foi uma mistura aí de 2,4-D e de 2,4,5-T, né? Então, o nome completo do 2,4,5-T, que é o 2,4,5, isso é com relação à cadeia da orgânica e desse componente químico, né? Triclorofenoxiacético, outra oxina sintética também, os dois são oxinas sintéticas. Infelizmente, na síntese do 2,4,5-T, não foram tomadas precauções nem realizados testes prévios de toxicidez. Descobriu durante o processo de síntese que ocorreu a contaminação por tetracloro de benzoidioxida, uma dioxina tóxica e cancerígena, prejudicial a animais e aos seres humanos. E atualmente ainda existe áreas do Vietnã e do Sudeste, no Vietnã e Sudeste, que ainda encontram intensamente contaminados com essa substância e com problemas aí de muitas doenças cancerígenas por ocasião aí do agente laranja. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o glifosato, vou mostrar um vídeo para vocês do YouTube. Depois tem até os links que eu vou deixar disponível para vocês, só para vocês verem como é a ação do 2,4-D. Uma planta de milho e outra de feijão com cerca de 20 centímetros cada. Com o borrifador, pulverize as plantas de um dos vasos com solução de 2,4-D contendo 2 gotas de Twin 20, tomando cuidado para não contaminar o ambiente de trabalho. Deixe secar. Transfira os vasos para um local iluminado e mantenha irrigação adequada. Repita o mesmo procedimento utilizando apenas água contendo Twin 20. Durante 2 semanas, observe as plantas diariamente, anotando alterações visíveis como coloração das folhas, presença ou ausência de epinastia, senescência e morte das plantas. Aproximadamente 24 horas após a aplicação do 2,4-D, a planta de feijão começou a apresentar sintomas de epinastia, com ocorrência de curvaturas nas porções apicais da planta. Com o passar dos dias, a planta de feijão foi ficando amarelada e, ao final de 1 semana, apresentou necrose das folhas e morreu. As plantas de milho mostraram apenas pequenas manchas nas folhas mais velhas. Elas não mostraram sintomas severos de fitotoxidez e desenvolveram-se normalmente durante o tempo de observação do experimento. As plantas tratadas apenas com água mais Twin 20 não apresentaram nenhum sintoma de fitotoxidez. Bom, como vocês puderam ver aí nesse vídeo, bem rapidinho, só demonstrando a ação do 2,4-D, né, na planta, mostrando aí a planta de feijão, que é uma planta dicotiledônea, e uma planta de milho, monocotiledônea. Vocês viram a ação
do 2,4-D sobre as dicotiledôneas, o feijão, né? Uma dicotiledônea, folha larga. Epinastia, como foi mostrado no vídeo, as folhas encarquilhadas, retorcidas, né? Até a morte da planta de feijão. E o milho, ali só teve umas manchas nas folhas mais velhas, mas ele continuou vivo, então por isso que mostra a seletividade no 2,4-D, as plantas de folhas estreitas, tá? Como milho, entre outras, sorgo, né? O glifosato a gente falou um pouquinho no início da aula, da questão dentro do histórico, da importância, né, dos herbicidas na agricultura. Lembrando, pessoal, que não temos só o nome comercial Roundup, tá? É um dos nomes comercial do qual temos aí como ingrediente ativo o glifosato. O glifosato, dentro de vários outros efeitos, né, que eles têm na planta daninha, nas plantas que ele não apresentam resistência, como as RR, interfere na biossíntese de lignina, comprometendo a formação de vasos do xilema e, consequentemente, interfere no transporte de água nas plantas, tá? Então, é a forma básica dele agir para matar as plantas, tá? Os herbicidas cuja atividade nada tem, com relação ao paraquat, tá? Herbicidas cuja atividade nada tem a ver com auxinas, o paraquat não é um fito-hormônio, né? Ele atua bloqueando a transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons na fotossíntese. A gente vai falar um pouco mais nas aulas de classificação de herbicidas com relação aí a esse mecanismo de ação, tá? Mas já vamos adiantando, conhecendo algumas das formas de que esses herbicidas fazem o controle de plantas daninhas. Tanto o Roundup como o Paraquat são herbicidas não seletivos. Ele mata plantas de folha larga, folha estreita. Lembrando que o glifosato ele não vai matar as plantas que foram melhoradas por biotecnologia, que são materiais RR, né? O 2,4-D ele já é seletivo. Ele é usado, podendo ser usado em pós-emergência de plantas aí de folha estreita, como milho, cana, arroz, sendo seletivo, ok? Aqui os vídeos, esse que eu acabei de mostrar para vocês, falando lá, ele fala do Twin, né? Twin é um surfactante, ou também usado como espalhante, adesivo, para ter uma maior ação do produto sobre a planta, da planta que se quer controlar. Então, aqui nós temos outros vídeos que vocês falando sobre o 2,4-D, que quem quiser assistir, né, para ficar mais informado sobre a ação do 2,4-D. Aqui a bula do 2,4-D, muito usado na agricultura, né? Como eu disse, é um herbicida seletivo a plantas aí de folhas estreitas, como milho, cana, arroz. A composição dele, né, a fórmula química é um 2,4-de clorofenox. Esse produto aqui, temos várias empresas que sintetizam 2,4-D. Esse aqui, especificamente dessa bula, é a Nortox. Aqui falando um pouco das instruções de uso, né? Todos os produtos, a gente vai ter um trabalho só para trabalhar com bulas de herbicidas, falando aqui das informações desse herbicida. É importante, pessoal, sempre lembrar do uso obrigatório de equipamentos de proteção individual para fazer a cauda, para aplicar esses produtos, principalmente se não for um trator aí, na hora que está pulverizando, não for um trator gabinado, aí tem muita deriva de produtos. Isso não é só para herbicida, para qualquer agrotóxico, é importante o uso de EPIs, tá? E nós vamos falar também com mais detalhe nas próximas aulas. As culturas que são indicadas, o uso 2,4-D, que ele é seletivo, né? O trigo, milho, soja, arroz, irrigado, sequeiro, aveia, sorgo, café, pastagens, branquiárias, e aqui as plantas que ele controla, tá? Amendoim, apaga-fogo, beldroega, carrapicho, todas as folhas largas que vocês podem ver aqui. Poaia branca, né? Vamos falar um pouquinho dele no uso na soja, que tem que ser usado antes de semear, tá bom?
porque ele não é seletivo à cultura da soja, então tem que fazer o uso 7 dias em pré-plantio, né? 7 dias antes da semeadura, usar menores doses para plantas infestantes menos desenvolvidas e maiores doses caso as plantas infestantes da área estejam mais desenvolvidas. Para milho, pode aplicar em área total em pós-emergência, já que ele é seletivo ao milho. A aplicação deve ser feita em pré-plantio também, pode ser feita, ou em pós-emergência, com milho até o estágio de 4 folhas. Quando as plantas atingirem 25 centímetros, mais ou menos 25 centímetros de altura. Em ambos os casos, tanto em pré ou pós-emergência, realizar apenas uma aplicação durante o ciclo da cultura, desde que não ultrapasse a dose de 1,5 litros por hectare. Para mais informações sobre seletividade do produto em diferentes milhos, tem sempre falar com a empresa fornecedora do híbrido para ver a questão da tolerância ao 2,4-D, ok? Para café, sempre só em jatos dirigidos nas plantas daninhas nas entrelinhas, evitar o contato do produto com a cultura. Para pastagens, pode aplicar em área total, quando as plantas infestantes estiverem em pleno desenvolvimento vegetativo e florescimento. Só alguns exemplos aí. Ele, como eu disse, o 2,4-D mimetiza as auxinas. É proibido a aplicação com equipamento manual costal pela questão de contaminação, né? Quando se aplicam herbicidas mimetizadores de auxina, o metabolismo fica desregulado e ocorre o crescimento desordenado dos tecidos devido às diferenças de suscetibilidade entre as células. Isso causa o fenômeno conhecido como epinastise, que nós vimos no vídeo anterior, que o tecido começa a ficar todo encarquilhado, né? Paralisa o crescimento, até a morte aí dos tecidos. Como eu disse, a auxina é um hormônio, né, que já tem nas plantas, só que o 2,4-D, ele vai ser uma superdose desse hormônio, causando um desarranjo no funcionamento da planta, e dessa forma causando a mortalidade. Nós temos aqui o uso aqui do 2,4-D em buva, com Classic e com 2,4-D. Estão vendo as plantas encarquilhadas logo depois da aplicação, possibilitando aí um controle da buva resistente ao glifosato com 2,4-D. O Classic, outro herbicida que nós temos aí usado na buva, né, resistente a Roundup. O Classic, ele tem como ingrediente ativo o clorimurol etílico, é um herbicida seletivo, sistêmico. Então, é um herbicida que tem ação sistêmica, ele é absorvido e transloca até o centro de ação. Ele age inibindo a enzima e acetolactato sintaxe ALS, responsável pela síntese de aminoácido, vanila, leucina, isoleucina. A inibição dessas enzimas interrompe a produção de proteínas, interfere na divisão celular e levando à morte das plantas, tá? Ela é um herbicida aí que controla muito bem essas plantas daninhas listadas aqui, carrapicho, rasteiro, mentraço, caruru, roxo, picão, erva quente, picão branco. Participação aqui, pessoal, só para a gente falar de como o herbicida é muito utilizado no mundo, né? Olha aqui, isso aqui é dados, né, brasileiros de 2009, mas já até mostrei dados mais recentes. Mas para mostrar que os herbicidas são aí uma grande fatia dessa porcentagem de agroquímicos usados na agricultura brasileira, principalmente por essa questão de ter crescido muito o sistema de plantio direto e a necessidade de herbicidas para realizar esse sistema de plantio direto. O mercado, né, de negócio de pesticidas no Brasil tem evoluído rapidamente. Nós temos muitos produtos comerciais com o mesmo princípio ativo, o mesmo ingrediente ativo. Por exemplo, aqui observamos 2015.
Olha, em azul, os produtos comerciais, em vermelho, é diferente, aí a quantidade é diferente de produtos vendidos com relação ao ingrediente ativo. Nós temos, por exemplo, muito herbicida que tem um nome comercial diferente, mas é a base de paraquat, de quat, a base aí de 2,4-D, de glifosato. Então, tem muitos fabricantes de produtos, né, para controlar essas plantas daninhas. Nessa imagem aqui nós temos uma área, né, de laranja, utilizado aí o glifosato, mais Diuron, 3 litros por hectare, 50 dias após a aplicação. E aqui mostrando uma dose de 6 litros por hectare, 120 dias após a aplicação, a área ainda está limpa, né, com esse uso dessa formulação. Falando do Diuron, né, que foi utilizado em glifosato, falar um pouco dele. O Diuron, o ingrediente ativo é o Diuron mesmo. Esse produto aqui é fabricado pela Nortox, Diuron Nortox. Ele também é um herbicida sistêmico. Ele é utilizado com boa eficiência, né, de controle de plantas daninhas de folhas largas e também folhas estreitas, tanto na pré como em pós-emergência, ele pode ser utilizado. Ele é indicado para o controle, tem registro aí para ser usado na cana-de-açúcar, em citros, café, algodão, abacaxi, videira, cacau, banana, alfafa e seringueira. Lembrando que para cada cultura tem que se observar a recomendação de quando aplicar, de como aplicar, algumas culturas de atos dirigidos, tudo isso é importante ser observado na bula, ok? Algumas plantas que ele controla, capim amargoso, capim colchão, capim gordura, capim carrapicho, caruru roxo. Então, temos plantas mono e dicotiledôneas, né? Picão, que é dicotiledônea, os capins aqui, tudo monocotiledôneo. Trapoeraba, que é monocotiledônea, difícil controle, né? O diuron, então, ele pode ser usado em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas, em pós-plantio de mudas, em caso aqui de laranjal, né, deixa eu ver aqui, por exemplo, em pós-plantio de mudas de abacaxi, de café, de laranja, que ela é recomendada para citros também, em pós-emergência da cultura, em culturas aí que são semeadas, soja, milho, né? Preparo da calda, aqui falando de algumas recomendações, né? Colocar água até a metade da capacidade do equipamento, colocar o produto, né? Esse produto aqui, ele é um pó molhável, então faz uma pasta, um pouco de água, né? Depois dilui e completa com a quantidade de água para fazer a recomendação da diluição da calda. Para se produzir um novo herbicida, novos compostos são desenvolvidos continuamente, visando maior eficácia do controle de plantas daninhas, mais segurança ao meio ambiente e à vida. Os herbicidas, assim como os outros compostos químicos, sempre têm, hoje, os mais modernos, buscado, né, menor toxicidade ao homem, ao meio ambiente e maior efeito sobre o seu alvo, tá? O desenvolvimento de uma molécula completa, desde o seu período de início de estudo, gasta aí de 10 a 30 milhões de dólares, e é muito demorado, de 7 a 12 anos, e muitos dessas moléculas não vão adiante, né? De tudo que começa a estudar, poucas coisas são lançadas no mercado, e é muito caro para lançar uma nova molécula, de novo produto, de um novo herbicida, de um novo inseticida. O programa envolve diversas fases: descoberta de uma nova molécula, pesquisa do potencial de ser utilizado, estudos toxicológicos e ambientais para ver o impacto desse produto no meio ambiente, e dependendo do impacto ele não vai poder ser liberado. O desenvolvimento de como que ele vai ser utilizado, qual que é a eficiência de ação sobre as plantas daninhas, qual que é o seu nível de controle, se ele é seletivo ou não, aquela molécula de determinadas culturas, né? A aprovação oficial, essa aprovação vai passar por órgãos ambientais, de registro, né? Produção industrial e comercialização. Isso aqui só mostrando um cronograma, levando aí de 7 a 10 anos. Então, a importância nós sabemos muito bem, né? Controlar as plantas daninhas que são tão
prejudiciais nos sistemas agrícolas, nós já falamos muito sobre isso, da questão dos prejuízos de não se controlar plantas daninhas, dependendo da cultura e do grau de infestação e competição ocasionado pelas plantas daninhas, você pode perder toda a sua cultura. Aqui só a título de conhecimento, na safra de 2018-2019, foi suspendido o uso do glifosato. Imagina, o glifosato tão essencial para a agricultura, né? No dia 3/8 de 2018, uma juíza determinou, né, que suspendesse, no prazo de 30 dias, o registro de produtos à base de glifosato, abamectina e tiram, presentes em agroquímicos em processo movido pelo Ministério Público. A decisão envolve companhias como Monsanto, que comercializa, por exemplo, a soja transgênica resistente a herbicida, plantada em larga escala no Brasil, que é o maior exportador global da oleaginosa, né, da soja. O Brasil também há autorizações para o plantio de milho, algodão resistente ao glifosato. Então, teve aí, claro, né, a justiça proibiu, mas logo teve teve uma cassação dessa decisão judicial. No dia 23/8, caiu essa determinação e se possibilitou a comercialização do glifosato, que sem ele é impossível de fazer aí o plantio direto no Brasil. Na próxima aula, nós vamos começar a falar das várias classificações dos herbicidas. As classificações com relação à seletividade, momento de aplicação, pré e pós-plantio, os tipos de plantas que controlam folhas largas, estreitas, de amplo espectro, né, que, como glifosato, controla a folha larga e folha estreita, atividade da planta, que se é sistêmico, de contato, mecanismos de ação, classes toxicológicas e grupos químicos. Bom, nossa aula de hoje é essa. Deixo sempre abertas as dúvidas e bons estudos.